Graças a Deus, igreja. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé na presença do Senhor que já está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Bem-vindo à casa do Pai. Que Ele possa falar com você nessa noite de uma forma especial, amém? Abra essa Bíblia no livro de Deuteronômio, lá no comecinho, capítulo 26. Deuteronômio, capítulo 26. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor esteja no nosso meio, Aleluia. esteja conduzindo todo esse culto. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tudo glorifique o nome do Senhor, e para isso nós estamos aqui, para exaltar o nome dEle, para engrandecer o nome do Senhor, Verdade. e Deus vivo que está aqui conosco. Deuteronômio 26, versículo 7. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deuteronômio 26, no versículo 7, diz assim, ó: Então clamamos ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito, com mão forte e braço estendido, Glória a Deus. e com um grande espanto, com sinais e com milagres. Oh, glória. E nos trouxe a este lugar, e nos deu essa terra, terra em que mana leite e mel. Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus. Pede para o Senhor falar com você, pede para o Senhor se revelar a nós nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, porque nós precisamos da Tua presença. Aleluia. Porque nós precisamos de estar perto de Ti. Verdade. Senhor, não há mais nada que tenha mais valor, nada mais importa, Senhor Deus, mas o importante é nós termos a Tua presença nas nossas vidas. Senhor, que a gente possa ouvir a Tua voz hoje falando conosco, que a gente possa ver os Teus sinais, que a gente possa viver os Teus milagres, Senhor. Assim como aquele povo viveu, que a gente possa tocar hoje, Senhor Deus, nas Tuas vestes, nós possamos ter um encontro contigo. Senhor, toma conta desse culto, toma conta dessa noite, e que tudo engrandeça o Teu nome, tudo exalte o Seu nome, Pai. Assenta-te num trono que é só Teu. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Amém. Então nós clamamos o Senhor, e Ele ouviu a nossa voz. Aleluia. Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, que nós precisamos ter isso gravado no nosso coração. Quando nós clamamos, o Senhor, Ele está escutando. Toda vez que você volta os seus olhos do Senhor, que você dobra os teus joelhos, não é em vão, não é à toa. O Senhor, Ele está com os ouvidos atentos. Nós temos um Deus que é vivo, e um Deus que está aqui nessa noite também. Aleluia. Se você levantar a sua voz, se você falar com Ele, a palavra está garantindo para nós que Ele está ouvindo nesse momento. Nós não podemos esquecer disso nunca. E se nós nos lembrarmos dessa palavra, todas as coisas se tornam mais fáceis. O nosso deserto ele passa mais rápido. Quando nós entendemos que o Senhor está escutando, nós cremos que nós não estamos sozinhos. E nós cremos também que Deus continuou cuidando de nós mesmo no meio do deserto. Essa palavra é uma palavra em que o povo estava se lembrando de tudo aquilo que Deus já fez. E aqui fala que o Senhor tirou eles do Egito com um braço forte, com a mão estendida. Que no nosso coração a gente sempre possa nos se lembrar de tudo que o Senhor faz por nós, de tudo que o Senhor já fez por nós. Que a gente possa entender que se Deus fez aquilo, né, naquele momento, se Deus abriu o mar, se Deus nos livrou do Egito, Ele continua sendo o mesmo hoje. O seu poder não mudou, o caráter do Senhor não mudou, a força do Senhor não mudou, e o braço dele continua estendido ao nosso lado. Basta que a gente clame o nome dele, basta que a gente deposite nele a nossa confiança. E esse Deus que fez todas essas coisas, Ele continua vivo, Ele continua sendo o mesmo Deus. E a palavra diz que o Senhor tirou o povo do Egito com um grande espanto, com sinais
e com milagres. E ainda assim, esse povo, na primeira oportunidade que teve, ainda escolheu se afastar do Senhor. Na passagem que eles falam para Moisés falar pessoalmente com o Senhor. Eles não estavam querendo ter o nível de intimidade que o Senhor queria ter com eles. Eles não estavam querendo ter o compromisso que o Senhor tinha com eles, ou a mesma aliança que o Senhor tinha com eles. O Senhor, esse mesmo Deus que é vivo, que está aqui, Ele quer ter um compromisso comigo e com você. Ele quer se fazer presente todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, durante o deserto, após ele, no momento da tristeza, no momento da alegria. Esse mesmo Deus, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Esse Deus que tem um braço forte, a mão estendida, Ele está ouvindo o teu clamor nessa noite. Entrega o teu problema nas mãos dele nessa noite. Entrega o teu deserto nas mãos dele nessa noite. Mas não se esqueça que Ele é o mesmo Deus que mandava uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem de fumaça durante o dia, para cuidar do seu povo. Dia e noite o Senhor, o guarda de Israel, está cuidando de você. Ele está cuidando da sua vida. E Ele está com os ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Vamos nos levantar, vamos adorar o Senhor. Vamos entrar na presença dEle, crendo que Ele está aqui nessa noite e Ele vai falar conosco. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia, aleluia. Adoramos, alegres. Oh, glória, aleluia. Graça e paz. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Jesus um dia disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis com sede, que eu te darei de uma água e você nunca mais vai ter sede. E essa água vai fluir do seu interior e vai jorrar como uma fonte de águas vivas. Eu e você precisamos deixar essas águas fluir. Nós precisamos ser um manancial do Senhor nessa terra. Nós precisamos, Rabaçuia, ser fontes nessa terra. Nós precisamos, Rabaçuia, se deixar ser usados pelo Senhor, se deixar ser embriagados também pelo Senhor. Porque quando nós somos encharcados por Ele, quando nós temos a nossa sede matada por Ele, o Senhor desperta em nós então os verdadeiros adoradores. Oh, glória, aleluia. A palavra do Senhor diz isso também, que o Senhor Ele continua procurando os verdadeiros adoradores. Aleluia. Quando Ele olha para mim e para você, o que Ele enxerga? Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo nessa noite, porque Ele é o nosso Deus maravilhoso. Amém? Presença
poder no nome do Senhor Jesus. Quando nós declaramos no poder do nome do Senhor Jesus, cadeias são quebradas, muralhas são destruídas, algemas são soltas. Quando nós liberamos o nome do Senhor Jesus, a cura, a libertação, a transformação, porque o Senhor Jesus conquistou lá na cruz do Calvário todas essas bênçãos. Então, quando nós proferimos o nome do Senhor Jesus, o inimigo tem que bater de retirada. O nome dele, enfermos são sarados. O mal, ele é derrotado. Os enfermos são curados. Todo mal foi derrotado.
Às vezes queremos estar debaixo das asas. Às vezes queremos estar só juntinho, bem pertinho. Aleluia. Glória a Deus. Você poderia estar em muitos lugares, mas você escolheu estar aqui, pertinho dele, juntinho dele. Eu quero estar nesse lugar onde o
Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Passou a palavra para o pastor Edson. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso. Só a tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor nesta noite. É um momento de muita alegria. Nós podemos estar na presença do Senhor. Creio que nós estamos no melhor lugar onde nós podíamos estar. É na presença do Senhor. E que nesta noite o Senhor possa usar a minha vida para falar conosco aqui nesta noite. Que a palavra de Deus, onde ela é mencionada, ela tem um alvo para ser atingido. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas neste lugar. Porque a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira. Para falar conosco. No mais profundo do nosso coração, da nossa vida. Você que está aí acompanhando o nosso culto pela live também, que você possa ser abençoado nesta noite por esta palavra. Que o Senhor possa falar com você na sua casa. Que você possa receber a tua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel, capítulo 17, 45. Aleluia. Grande é o Senhor. E a parte A do 46. Aleluia. Deus seja louvado. Que o nome dele seja engrandecido neste lugar, Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Então disse Davi aos filisteus: Tu vem a mim com uma espada. Repita comigo: espada. E com uma lança. E com um escudo. Mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu desafiaste. Nesse dia o Senhor entregará na minha mão, e eu te ferirei e arrancarei de ti a cabeça. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos ver esta passagem onde Davi ele enfrenta o gigante. E nós podemos entender que Davi teve um grande desafio na sua vida. E quando começou a escolha desse menino que estava no campo, era um menino que estava cuidando das ovelhas de seus pais. Ele não era nem muito mencionado dentro da sua família. Então nós podemos ver que o Senhor primeiro disse a Samuel, no capítulo 16, Deus fala com Samuel: por quanto tempo lamentará por Saul, efeitos que eu já rejeitei? Eu sou reinado sobre Israel, eu sou reinado sobre Israel. Enche de chifre de azeite e vai
e tu enviarás a Jessé e Belenita por providência um rei para mim dentro dos seus filhos. Aleluia. Nós podemos ver aqui que Deus colocou um chamado para Samuel. Ele ia até a casa de Jessé, que lá ele ia levantar outro rei naquele lugar. E nós podemos entender que o chamado que Samuel foi colocado, ele no começo ele ficou um pouco com medo de chegar até lá e ter que anunciar que ia se levantar outro rei no lugar de Saul. E ele ficou com medo porque Saul poderia ouvir sobre esse assunto e talvez até tentar persegui-lo. Mas Deus deu uma sugestão para ele, para que então pegasse o cordeiro e levasse para sacrificar junto com Jessé, e lá eles poderiam fazer um banquete para se fartar desse convite, dessa ovelha. E nós podemos entender que como houve essa missão, Samuel foi até Jessé. E chegando naquele lugar, Jessé pronunciou até Samuel, perguntando para ele se ele tinha vindo em paz naquele lugar. E ao mesmo tempo também Samuel respondeu para Jessé: eu vim em paz. Aí comunicou a Jessé que ali seria levantado um rei entre os filhos dele. E Jessé, o mais rápido possível, já se prontificou, levantou os seus irmãos, os seus filhos naquele lugar, para que ele pudesse então escolher qual seria o rei. E veio o primeiro filho. E quando o primeiro filho ele se apresentou diante de Samuel, Samuel já olhou de uma maneira que, pelo fato de ele ser um homem forte, um homem robusto, um homem guerreiro, já se colocou como ele poderia ser então já o escolhido. Mas o Senhor falou para Samuel: não é esse que eu escolhi. Não olho para a aparência, não olho para a altura e nem tamanho. Eu olho para o interior, eu olho para o coração. E Deus rejeitou esse primeiro filho. Aí foi colocado o segundo filho diante de Samuel. E Deus também rejeitou o segundo filho. Aí foi colocado o terceiro filho, Samar, que também foi rejeitado por Deus. E assim sucedeu até o sétimo filho, que todos eles foram rejeitados por Deus. Aí Samuel chegou até Jessé e falou: por acaso tem outro filho que poderia estar por aí? Aleluia. Glória a Deus. Então Jessé falou: tem um menino de menor que está no campo. Ele falou: então manda chamá-lo. E a hora que foram chamá-lo, ele pegou: não, vamos então à mesa comer. Ele falou: não, vamos aguardar a chegada desse menino. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas Davi estava no campo, um menino que estava abandonado naquele lugar, estava lá sendo rejeitado pela sua família. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida de Davi naquele lugar. Deus tinha já escolhido Davi desde a época, desde quando ele nasceu. Deus já tinha uma promessa e ele já era escolhido no Senhor, porque ele era da descendência de Abraão. Aleluia.
E Davi estava passando por um processo naquele lugar de aprendizagem para aquilo que ele ia apresentar no dia de amanhã, sem saber que ele ia se tornar o rei de Israel. Oh, Senhor maravilhoso, tu sabes. E ali estava Davi, passando por noites difíceis, passando por lutas naquele lugar, porque ele tinha uma incumbência de cuidar das suas ovelhas de seu pai. E às vezes ele passava dias, passava semanas, passava meses naquele lugar, sozinho, junto com as ovelhas. E ali ele lutava de várias maneiras naquele lugar. Lutava com leões, lutava com urso, porque aqueles animais queriam pegar as suas ovelhas. E muitas vezes ele chegou a arrancar até as ovelhas da boca de leão. Oh, canta lá, mas E ele matou vários leões, matou urso diante desse processo que ele ficou lá. Mas logo ele sabia que ele estava sendo treinado, porque um dia ele ia ser rei de um grande exército. Aleluia, glória a Deus. E quando chegou Davi até a casa de Jessé, a hora que ele entrou dentro da casa, Deus já falou a Samuel: é esse, pode ungir. Esse que vai ser o rei de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então já Samuel chamou ele e derramou sobre a cabeça dele um azeite. Ele derramou o Espírito de Deus sobre a cabeça de Davi. Davi foi ungido naquele lugar. E logo se assentaram à mesa para festejar o banquete que eles tinham preparado. Mas passou um tempo, esse menino voltou para o campo. O interessante é que a promessa, ele aconteceu, mas ele não viveu aquele momento da promessa. Ele voltou novamente para o campo. E ali naquele momento ele voltou de novo pelo sistema que ele estava passando, um momento de luta, um momento de dificuldade. E muitas vezes ele chegou a estar, como se dizer, vivendo no deserto naquela situação. Porque ele tinha um propósito para ser cumprido naquele lugar. Aleluia. E nós podemos ver que Davi, por esse processo que ele passou, por essa dificuldade que ele teve no campo, foi aonde que ele foi aprendendo a lutar das várias maneiras. Ele foi treinado para matar leão, ele foi treinado para matar urso. E quando passou por esse processo, Davi foi lembrado novamente por Isaú. Que Isaú, o Espírito Santo tinha saído da vida dele, e o Espírito mau tinha se apossado dele. E Davi foi lembrado por Saul para tocar a harpa, para acalmar o espírito de Saul. Aleluia. E Davi era muito preparado para fazer louvores. Quantos salmos maravilhosos que Davi apresentou diante do Senhor, quando ele estava lá no seu deserto, quando ele estava lá no seu campo, sozinho, falando com Deus. Aleluia. E Davi ficou naquele período até que aquele espírito mau saiu por completo da vida de Saul. Ele retornou de novo para o campo. Nesse retorno que ele ficou para o campo, ali novamente ele foi passando por um processo novamente de aprendizagem naquele lugar. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por um processo em nossa vida. Porque tudo tem um treinamento de Deus para que nós conseguimos a nossa vitória. Aleluia. Para que nós atingimos o propósito de Deus em nossa vida. Às vezes você está passando por dificuldade, você está passando por luta, você não entende por que você está passando por isso, por luta, mas cada momento que você está passando por dificuldade e luta, é Deus preparando você
um gigante que possa estar atento da sua vida. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. E Davi, naquele momento que ele estava no campo, ele foi convidado pelo seu pai para ir até as montanhas, aonde o povo de Israel estava se preparando para lutar com os filisteus. Estava de um lado de uma montanha os filisteus e do outro lado o povo de Israel, e entre os dois existia um vale. Os dois exércitos estavam temerosos, porque os filisteus sabiam qual era o Deus de Israel, e eles temiam pelo Deus de Israel. Mas também os povos de Israel também temiam pelo filisteu, porque sabia que tinha um gigante lá naquele meio. E os dois estavam amedrontados. E quando chegou Davi até a casa do seu pai pediu para que então ele levasse os pães até o acampamento onde estava o povo de Israel, e justamente com vinho, para dar para aquele povo que eles estavam precisando. E Davi então obedeceu ao seu pai. Aquele menino foi até o campo para levar o pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Deus coloca a gente no propósito. Somente aqueles que têm promessa no Senhor na vida para se colocar diante do Senhor. Quando Davi foi colocado para levar os pães, sabia que ele estava cheio do Espírito Santo para chegar até naquele lugar, porque tinha um propósito para ser cumprido na vida de Davi naquele lugar. E quando Davi chegou naquele acampamento, logo viu que o povo estava temeroso e o gigante estava desafiando o povo de Israel. Desafiava de uma maneira onde ele afrontava o Deus de Israel. E o povo não reagia, porque estava com medo do gigante. E Davi viu aquela situação daquele povo que estava ali, e conheceu o Deus que ele servia, o Deus que estava na vida dele. Ele afrontou aquele gigante. Ele desafiou o gigante então para ir de encontro com ele. E quando ele desafiou para ir de encontro do gigante, os seus irmãos falaram para ele: mas você não tem nem estrutura, você nem tem tamanho para enfrentar esse gigante. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Glória a Deus. Ele falou assim: eu vou em nome de Deus de Israel, o Deus vivo. Aleluia. Poderoso. Oh, amado. Oh, glória a Deus. Obrigado, meu Deus. E quando chegou aquele momento que os irmãos deles falaram que não era para ele ir, porque ele não tinha nem aspecto para luta, ele nunca foi lutador de exército, ele era um cuidador de ovelhas, mas ele já tinha derrubado, já tinha matado leões, já tinha matado urso, ele sabia as estratégias para guerrear. Aleluia. Então ele chegou até o rei Saul. E Saul então olhou ele como um menino, mas ele viu que ele queria lutar contra o gigante. Então ele foi colocado de frente com o gigante. Ele não tinha nem armamento para enfrentar o gigante.
E Saul então arrancou o seu armamento de guerra e colocou sobre Davi. E Davi começou a andar com aquele armamento. Ele via que aquilo não fazia parte dele. O que ele tinha, ele dizia. Não era aquilo que ele tinha para guerrear. Não era aquilo que ele foi treinado para guerrear. E ele rejeitou a armadura de Saul. Aquele menino rejeitou, e ali ele pegou o que ele sempre treinou, aquilo que sempre Deus ensinou ele a ser a arma que Deus tinha dado para ele, para ele enfrentar o gigante. E Davi chegou de frente daquele gigante com o seu bornado. Com 5 pedras que ele tinha pegado no ribeiro para enfrentar o gigante. Aleluia. E quando ele chegou de frente do gigante, ele sabia que uma pedra poderia ser, era suficiente para derrubar aquele gigante. Ele tinha 5 pedras. O gigante tinha mais 4 irmãos. Para aquilo que ele precisasse, se fosse preciso, para derrubar. Mas eles tinham feito um acordo. Aquele que vencesse a luta, eles tomavam conta do exército. Eles eram dono, eles eram reinados daquele exército. E assim sucedeu. E quando Davi ele mirou a pedra e soltou a pedra até a cabeça daquele gigante, ele derrubou o gigante. Aleluia. Aleluia. Poderoso é tu. Aleluia. Ele feriu o gigante. E para vencer a guerra, ele foi lá e decepou a cabeça do gigante. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós temos gigantes para enfrentar na nossa vida. Todo dia nós enfrentamos guerra. Todo dia nós guerreamos contra o nosso inimigo. Assim como Deus deu uma arma para que Davi derrubasse o gigante, assim também Deus te dá aqui nesta noite a arma para você vencer o teu inimigo, para você vencer o gigante que se levanta contra a sua vida. Você não veio por acaso. Foi o Senhor que escolheu para que você estivesse aqui nesta noite. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas o Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe do teu deserto que você tem passado. O Senhor sabe das lágrimas que você tem derramado durante a noite. O Senhor sabe da tristeza que você tem vivido. O Senhor sabe da dor que muitas vezes você vai dormir mais cedo para que a dor saia, para que a dor some. O Senhor sabe. Mas cada momento que isso você vai passando, porque Deus quer te fortalecer mais. Deus quer que você tenha vitória, porque toda vez que você se entristece, toda vez que você derrama lágrima, o Senhor sabe que você vai buscar cada vez mais a sua presença. Você vai se recorrer mais a Deus. Porque você sabe que você precisa vencer o gigante que está lutando contra a sua vida, lutando contra a sua família, lutando talvez contra o seu trabalho. E nessa noite, o Senhor trouxe aqui para que você corte a cabeça desse gigante. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Porque aqueles que buscam o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, como Davi confiava que o Senhor estava com ele naquela guerra. Porque a guerra, ela não é para matar. A guerra que você entra é para que você saia mais forte. Aleluia, porque o Senhor está contigo nessa guerra. É o Senhor que te fortalece você quando você está na guerra. É o Senhor que entra, que peleja por você na guerra. Aleluia. Obrigado pela tua presença na nossa vida, Senhor. Glória a Deus. E nesta noite fica essa mensagem para você. Aleluia, Senhor. Para que você vença os gigantes que têm se levantado contra a sua vida, contra a sua família, contra a tua casa. Você sabe, Deus está te dando nesta noite estratégica para que você vença os gigantes. Aleluia. Que a presença dele move sobre a tua vida. Porque assim como Davi estava cheio do Espírito Santo, para que ele vencesse o gigante que tinha se levantado contra o povo de Israel. Aleluia. E Deus tinha uma promessa sobre a vida de Davi. A promessa sobre ele, o rei de Israel, ser o rei de Israel. Aleluia. E logo ele foi levantado como rei de Israel naquele lugar. E ele teve várias batalhas. Nenhuma se perdeu. Nenhuma ele se perdeu. Todas elas foram vencidas porque ele sabia. O Deus dos exércitos estava com ele e guerreava com ele. Em nome de Jesus. Vamos em pé, irmãos, esta noite. Glória ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Se coloca na presença dele, neste momento. Você sabe que o gigante tem se levantado contra o caminho. Que muitas vezes tem deixado você se entristecer. Muitas vezes tem, às vezes, derramado lágrimas. Porque você tem, às vezes, sofrido por situações da sua casa, por situações do seu trabalho, por situações da sua família, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelas suas mães. E Deus quer dar vitória para você aqui nesta noite. Aleluia. Assim como Deus deu a vitória para Davi sobre aquele gigante. Aleluia, Senhor. Hoje, também nesta noite, você vai sair daqui com a tua vitória em nome de Jesus. Começa a orar a Deus. Senhor Deus poderoso, Pai querido, obrigado, meu Deus, por este momento, Pai querido. Senhor Jesus, os gigantes que têm se levantado contra nossas vidas, contra a nossa família, que ele possa ser derrotado em nome de Jesus nesta noite, Pai. Que nós saímos deste lugar, Senhor, vitorioso, Pai. Que a presença do Teu Espírito Santo, meu Deus, ó Deus, possa agir sobre nossas vidas, ó Pai, sobre nossas famílias. Que venha, Senhor Jesus, nos dar direção, meu Pai. Ó Deus poderoso, nós agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por este momento, ó Pai, de poder estar, Senhor, na Tua presença, Pai querido. Pai, obrigado, meu Deus, por cada vida, por cada família que está aqui nesta noite, Pai querido. Que possam sair vitorioso, ó Pai, diante de Ti, Senhor Jesus, que vem, ó Senhor, a Tua presença do Teu Espírito Santo, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai. Que traga vitória, meu Pai, sobre nossa família, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela Sua presença, Pai querido, pelo mover do Teu Espírito Santo, meu Deus.
Oh, Deus poderoso. Assim como o Senhor deu a vitória, Senhor, para Davi, Senhor Jesus. Que a nossa vitória também possa ser alcançada hoje pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Oh, Pai, que o Senhor age, Senhor, em nossa família, Pai, que age, Senhor Jesus. Se tem alguma enfermidade, Pai, que tem em nome de Jesus, ó Pai, que seja repreendida em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai, se tenha, Senhor Jesus, alguma seta, Senhor, alguma cilada, Senhor, do inimigo, Senhor, está tentando contra a nossa vida, contra a nossa família, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, toda ação do inimigo, toda ação, meu Pai, de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa família, Pai querido, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai querido. Pai, que venha a vitória sobre nós, ó Pai, que venha a vitória, Pai, sobre nossa família, Pai querido. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai querido, por este momento, ó Pai, pela sua presença, Pai querido. Assim eu te agradeço, Pai querido. Assim eu lhe peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra poderosa. Daí, com a pedra na mão, pegou a sua pedra espiritual aí para acertar a cabeça do teu inimigo. É assim que o Senhor nos prepara. O Senhor nos prepara lá atrás das malhadas. Ele nos prepara e nos forja para quê? Para vencermos e alcançarmos a vitória diante dele. Amém? Você que está em casa, faça da mesma forma. Tome posse daquilo que o Senhor te deu, das estratégias que Ele te deu, para que você possa derrotar todo e qualquer gigante, toda e qualquer situação que possa vir contra a sua vida. Amém? Deus abençoe, fique com o Senhor. Shalom.